Bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado, bom final de semana, meus caros alunos. Hoje vamos à resolução de algumas questões, certo? Então, primeira questão. Na Federação Brasileira, a competência para legislar sobre direito financeiro de quem é? Letra A, comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Letra B, privativa da União. Letra C, exclusiva dos Estados do Distrito Federal. Letra D, concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal. E letra E, cumulativa da União e dos municípios. Qual é a correta? A alternativa correta é a letra D, é competência concorrente. Em nosso ordenamento jurídico, nós temos a competência privativa, que é privativa da União, a qual pode ser delegada aos municípios, a competência privativa da União, a qual pode ser delegada aos Estados e ao Distrito Federal, não aos municípios, aos Estados e ao Distrito Federal, cuja competência, além da delegação, deve ser por meio de lei complementar, voto da maioria absoluta. E a resposta à letra D é a correta por quê? Que para legislar sobre direito financeiro é concorrente. Existe a privativa, competência, e a concorrente. Neste caso é a concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Então, cabe à União legislar sobre normas gerais e aos Estados e Distrito Federal sobre normas específicas. Caso a União não faça uma norma geral, aí os Estados do Distrito Federal têm a competência plena, completa. Se supervenientemente a União passa a legislar sobre uma norma geral e já existe a competência plena dos Estados ou do Distrito Federal, e esta nova norma geral da União for incompatível com a norma dos Estados e do Distrito Federal e ou do Distrito Federal, esta terá sua eficácia suspensa. Mas, se posteriormente uma nova norma geral da União for contrária à última norma geral da União e a favor desta norma estadual ou distrital que foi suspensa, haverá o que nós conhecemos como a repristinação. Por isso que neste caso, quando há a competência plena do Estado, do Distrito Federal, por falta de norma geral, e vem uma norma geral, a eficácia é suspensa. A lei não é revogada, apenas suspensa. E com o fenômeno da repristinação, ela passa a surtir efeitos. E agora vamos pormenorizar o que é repristinação. Então, primeiro vamos frisar. Vamos voltar à questão, que cai muito em concurso público. Então, na Federação Brasileira, a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente da União com os Estados do Distrito Federal. Esta é a resposta correta. A letra D, concorrente. União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre direito financeiro. Aí também, se a pergunta vier sobre direito penitenciário, direito econômico, direito urbanístico, produção e consumo, orçamento e juntas comerciais, todos é concorrente. Leia os artigos da Constituição, principalmente do 22 ao 25, certo? Do 21 ao 24 também. Então, melhor ainda do 21 até o 25. Joia? Mas do 21 ao 24 estão as partes principais. O ideal é vocês lerem a Constituição Federal do artigo 1º ao 37 no mínimo, mas neste caso aqui melhor do 21 ao 24. Então, qualquer um desses direitos que cai na prova, vamos repetir: direito financeiro, penitenciário, econômico, direito urbanístico, produção e consumo, orçamento, juntas comerciais, todos esses é competência concorrente da União, os Estados e Distrito Federal, certo? Na literalidade da Constituição não fala em município. Olha a casca de banana, só União, Estados e Distrito Federal. Então cuidado com a casca de banana. Só os três entes, não fala em municípios.
Em muitos casos, o município tem concorrência sim, um outro artigo, mas é outra situação. Se perguntar a regra, essa é a regra. E o que é a repristinação, que pode cair na prova de vocês, sim. Então, é promulgada uma lei A, depois uma lei B que revoga a lei A, depois uma lei C que revoga a lei B, a qual é revogadora da lei A. Quando a lei C, a terceira lei que revoga a lei B, mas ela está compatível, ela é compatível com a lei A, que foi revogada pela lei B, há o fenômeno da repristinação. Os efeitos da lei A, que estava suspensos pela lei B, eles, mediante algumas condições e tudo mais, eles voltam a ser produzidos. Então, voltam a ser produzidos os efeitos da lei A. Este é o fenômeno da repristinação. Certo? Então, aqui tem uma questão de concurso para vocês. Além da questão de concurso, tem explicação que cai em muitas provas de concurso e provavelmente pode cair na prova de vocês, que é o fenômeno da repristinação. Agora vamos à segunda questão de concurso. De acordo com a Constituição Federal, os diretores do Banco Central, do Bacen, são nomeados por quem? Então, letra A, Ministro de Estado da Fazenda, ouvido o Conselho Monetário Nacional. Letra B, Presidente da República, após a aprovação pelo Senado Federal. Letra C, Presidente do Senado Federal após aprovação por seus pares. Letra D, Vice-Presidente da República, ouvido o Congresso Nacional. Letra E, Presidente do Banco Central após aprovação pelo Conselho Monetário Nacional. Então a resposta certa é a letra B de bola. B de bola é o Presidente da República. Então, os diretores do Bacen, do Banco Central, eles são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pelo Senado Federal. Isso está no artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal. Vou ler para vocês. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 14, nomear após a aprovação pelo Senado Federal os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se na pergunta, ao invés de diretores do Bacen, vier ministro do Supremo Tribunal Federal, quem nomeia? Presidente da República. Os ministros dos tribunais superiores, Presidente da República. Os governadores de territórios, Presidente da República. O Procurador-Geral da República, o PGR, Presidente da República. Os diretores do Banco Central e os servidores, quando determinado em lei. Então, se na pergunta trocar os diretores do Banco Central, puser ministros do STF, tribunais superiores, Procurador-Geral da República, governador de territórios, presidente e os diretores do Banco Central, que esse é da questão, todos eles são nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Certo? Então, a resposta certa é a B e serve para várias questões. Então, tanto a primeira questão serve para direito financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, produção e consumo, orçamento, juntas comerciais. Se trocar o direito, todos são competência concorrente. E na segunda questão, pode vir pergunta como diretores do Banco Central, pode vir o presidente do Banco Central, ministro do STF, tribunais superiores, o PGR, Procurador-Geral da República, governadores de territórios. Então, nessas duas questões, vocês entenderam aí o suficiente para resolver umas 30 questões diferentes, além do fenômeno da repristinação. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima aula.